Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa última aula de ciências desse plano de estudo tutorado? Então, a gente está no antepenúltimo dia para finalizar essa nossa trilha de aprendizagem, tá? Foram aí muitas semanas para fazer essa finalização, né? O nosso cabeçalho ele vai ficar da seguinte forma: Escola Municipal Vereador José Vilhena, Ibiraci, 14 de julho de 2021. Hoje é quarta-feira. Professora Damares Vilela, turma 4º ano B8, turno vespertino. Vocês vão pôr o nome de vocês e a data de nascimento. Aqui a gente tem todos os conteúdos que a gente trabalhou ao longo dessas semanas. Na semana 1, a gente trabalhou misturas em nosso cotidiano. Depois, na semana 2, estados físicos da água, mudanças reversíveis e irreversíveis da matéria. Semana 4, desequilíbrios ambientais e sua interferência nas cadeias alimentares. Depois, a semana passada, a gente trabalhou ciclo da matéria e fluxo de energia em um ecossistema. E essa semana a gente vai trabalhar fungos e bactérias no processo de decomposição, né? Eles têm a capacidade de pegar o alimento, né, ou uma folha seca e fazer com que os componentes químicos desses alimentos, dessas folhas secas, ou mesmo de um animal morto, né, ele volte a ser substância mineral e se junte novamente à terra, fazendo com que esse solo fique mais fértil, tá? Então, olha só. Eu coloquei aqui algumas figuras mostrando um pouquinho desses seres vivos, né? Ó, o fungo, ele tem esse formato de hinfa, que ele é compridinho, tá? A bactéria, ela já é mais, como que fala, segmentada, tá vendo? Ela pode ser nesse formato, ela pode ser em bolinhas ou compridinhas com flagelo. É muito comum a gente encontrar esses micro-organismos no solo, né, junto às plantas, porque onde tem planta e cai folhas, então vai ter o processo de decomposição, tá? E também, nesse caso aqui, acontece essa questão aí de ação dos decompositores, né? Então, a gente sabe que uma planta, a parte que é comida pelo gafanhoto, aí virou energia para ele, né? Que é essa parte amarelinha. Agora, a parte que morreu, que é folha seca e tudo, aí entra a ação dos decompositores. E esses decompositores, eles devolvem uma espécie de esterco para a planta, né? Por quê? Porque ele vai conseguir trabalhar em cima dessa folha seca, fazendo com que dilua os nutrientes e esses nutrientes retornem à terra, né, ao solo. Se o gafanhoto morrer e o sapo não comer ele, então vai entrar também a ação dos decompositores. A mesma coisa a questão do sapo, da cobra e do gavião, né? Então, todos esses animais, se eles não forem comidos durante a cadeia alimentar, né, eles podem se tornar alimentos, né, para decompositores, certo? E o sol gera energia para a planta, né? Aí a planta usa um pouco para ela crescer, ficar forte e perde um pouco de energia para o meio ambiente. Aí o gafanhoto come uma parte da planta, ele pega um pouco de energia para crescer, para viver e perde um pouco de calor para o meio ambiente.
Depois a mesma coisa o sapo, né? Ele come o gafanhoto, ele usa uma parte dessa energia para crescer, ficar forte, e outra ele perde calor para o meio, né? A cobra, a mesma coisa, ela come o sapo, absorve energia, né, para crescer, ficar forte, e também perde calor para o meio ambiente. O gavião come a cobra, usa um pouco para viver, né, o seu dia a dia, e também perde calor para o meio, né? Principalmente agora no inverno, né, que tá muito frio. Aí a gente tem que ficar colocando um monte de roupa para segurar o calor perto da gente, né, dos nossos corpos. E a mesma coisa acontece com os animais, né? A mesma coisa acontece aqui com os decompositores. Olha, eles vão absorver energia e ao mesmo tempo vai liberar alguma energia, né? Para o meio ambiente, devido às reações químicas que eles acabam fazendo acontecer. Vamos ler então, estudar aqui o nosso texto, né? Então, o nosso objetivo, quando a gente estuda esse conteúdo, é vocês entender, né, relacionar que para haver esse processo de decomposição, a participação dos fungos e das bactérias é essencial, certo? E esse processo, ele é realizado degradando a matéria orgânica e liberando nutrientes ao meio, né? Quando um fungo ataca uma fruta, né, na nossa cesta de frutas, a gente não vai mais querer comer aquele alimento, né? Porque ele está transformando a fruta em matéria orgânica, né? Ele está degradando a matéria orgânica, decompondo essa matéria orgânica em outros nutrientes. E aí, o que acontece? Essa matéria orgânica vai haver, né, a degradação dessa matéria orgânica, a decomposição dessa matéria orgânica vai gerar sais e outros elementos, né? E aí, essa liberação de sais e outros elementos, ela possibilita manter a vida na Terra, pois garante a reciclagem de nutrientes, né? Então, a gente tem vários processos químicos na natureza para a gente poder fazer com que a vida na Terra se mantenha. Então, o que acontece? Esse processo, né, de decomposição, eu pego uma matéria orgânica, né, que é uma coisa que é matéria orgânica é assim, ó, é folha seca, né, que caiu da árvore, é resto de alimento que a gente joga no lixo da pia, né? E aí o que vai acontecer? Essas matérias orgânicas, elas vão ser processadas, né, pelos fungos e pelas bactérias e vai transformar em partículas e nutrientes menores, né? Esses nutrientes, eles vão voltar ao meio, né, no caso o solo, e outros organismos vão aproveitar desses nutrientes que são devolvidos ao solo, viu? Então, o que acontece? A gente sabe que os ciclos biogeoquímicos, como do carbono, do nitrogênio, ele é essencial à existência desses decompositores. Mais para frente, durante a vida escolar de vocês vão estar estudando esses ciclos com maiores detalhes, certo? Por hora, o importante é saber que esses, no caso, micro-organismos, bactérias, os fungos, né? Eles realizam esses ciclos do carbono e do nitrogênio, né? Todo ser vivo, ele tem composição de carbono e nitrogênio. Se ele morre, né, se ele dilui, se ele se decompõe,
Aí esse carbono e esse nitrogênio presente no corpo, né, seja de uma fruta que perdeu, de uma folha seca, ele vai retornar ao solo e ser esterco, né, ser nutrientes para novas plantas, novos seres vivos. Olha só, quem são os decompositores? Ó, então eles são as bactérias e os fungos, eles realizam a decomposição para adquirir energia, né? Eles estão lá famintos, morrendo de fome, daí eles vão e começam a destruir as folhas secas e começa a destruir a nossa fruta na fruteira, né? E aí a gente tem que existe os decompositores aeróbios e esses decompositores eles necessitam de oxigênio para realizar as atividades, né? Agora, os anaeróbios, eles não necessitam de oxigênio, tá? Então, a gente tem que esse prefixo aqui, ó, an, ele é de negação, né? Então, aeróbio, essa palavrinha aqui, ó, aeróbio, usa oxigênio no processo de decomposição. E o anaeróbio é que não usa oxigênio no processo de degradação, né, de decompor os nutrientes aí de frutas, enfim, pé de alface, o talinho, né? Agora a gente vai estudar os fatores que interferem na decomposição. Olha, muito bacana essa matéria, a Damares ama estudar ela. A gente tem a temperatura, a umidade e o oxigênio, né? Se eu tenho maior nível de calor, eu tenho maior decomposição, tá? Por quê? Porque o calor, ele acelera esse processo de decomposição, né? E aí ele garante uma maior reprodução dos micro-organismos. E também é preciso de umidade para haver esse processo de uma forma mais rápida, né? Num tempo seco, eu tenho menor decomposição, né? Vocês podem observar aí durante o inverno. É bem mais assim, demorada por não ter umidade e pelo frio, né? Por ter menos calor, o processo de decomposição de folhas, né? Que a gente vê aí debaixo das árvores, certo? Porque quando começa o tempo de chuva, rapidinho as folhas secas que está debaixo da árvore, elas apodrecem, né? Por quê? Porque aí ocorre um processo rápido, acelerado de decomposição dessas folhas, né? Os fungos e as bactérias, eles precisam de umidade para proliferar, para aumentar sua população, né? E aí, na medida em que tem mais chuva, né, tem mais umidade, tem mais água no solo, então a gente vai ter uma germinação dos esporos dos fungos, né? Tanto é que mexe vira na época da chuva, a gente vê aqueles chapeuzinho, né, tipo o cogumelo. E o oxigênio, ele é importante também, interfere no processo de decomposição, porque ele ajuda na respiração celular dos decompositores aeróbios, não é? E aí eu pergunto, o que aconteceria se a gente não tivesse a decomposição, né? Os nutrientes, eles não ficariam disponíveis para outro ser vivo, né? Então, o que aconteceria? A gente ia ter vários cadáveres no planeta, né? De animais, plantas e outros seres vivos, e nenhuma forma de vida poderia surgir. E aí isso ia causar uma extinção das espécies, né? Então, o que acontece? A decomposição, ela é essencial para que os nutrientes retornem à natureza, né? Teve um dia a gente conversando, alguém falou assim,
Ah, porque ainda a gente toma água da época do dinossauro, né? Por quê? Porque a matéria no planeta ela se renova, né? Ela só muda de lugar. Enquanto agora, por exemplo, eu posso tomar essa água que tá aqui, ó. Amanhã essa água vai. Amanhã não, né? Daqui a pouco essa água vai virar xixi e que vai aí rodar rio abaixo, né? E vai chegar outra água que a Damares vai tomar de novo, né? E assim vai, tá? Depois ele pergunta aqui, ó. Quando é importante que não ocorra decomposição, né? É quando... Ai, muito interessante, né? A gente não quer que o nosso alimento seja destruído, né? Tão ruim quando a gente pega uma fruta na geladeira e fala assim, nossa, tá apodrecendo, né? Quer dizer, ela tá começando, os fungos e as bactérias tá começando a comê-la, né? Tipo, antes de mim, socorro, né? E aí, a gente tem que evitar, né? Como fala, evitar que os fungos e as bactérias se proliferem, né? A gente sempre coloca o alimento na geladeira porque num ambiente mais gelado, a gente sabe que tem menos calor e que aí o fungo e a bactéria vai proliferar com menor velocidade, não é? Então, a gente aprendeu que a decomposição, ela destrói os nossos alimentos. E aí, a gente tem que cuidar para que isso não ocorra, né? A não decomposição também é importante para a paleontologia. Olha só. O que aconteceu? A gente tem fósseis hoje em dia porque houve um soterramento rápido e de uma baixa taxa de decomposição. Alguns mamutes foram encontrados intactos no gelo, o que indica que a decomposição não ocorreu nesses seres, provavelmente em virtude das baixas temperaturas. Porque há muitos milhares de anos atrás, a Terra ficou congelada e aí houve uma grande morte de animais grandes, os mamutes foram um deles, né? E aí por isso que... E aí ao mesmo tempo eles ficaram cobertos, né? Houve um soterramento desses animais e aí manteve, não houve decomposição desses seres vivos, né? Desses seres mortos, na verdade, né? Que aí depois que houve o soterramento, eles morreram. E aí, isso ocorreu por causa das baixas temperaturas, certo? Então, olha só, proliferação de bactérias e fungos e o início precoce da decomposição. Aqui já começam nossas questões, né? Vou voltar aqui um pouquinho para a gente assistir vídeos que ilustra, né, o nosso estudo para ajudar vocês a compreender melhor esses conteúdos. Então, vamos lá assistir esse vídeo aqui para a gente aprender mais sobre esse conteúdo, né? O que são as bactérias? Bactérias são micro-organismos vivos unicelulares constituídos somente de uma célula e procariontes. Algumas causam doenças e outras são importantes para o equilíbrio ecológico, pois levam nitrogênio para algumas plantas, auxiliam na digestão dos animais e atuam também na fertilização do solo, além de participar do processo de transformação de alimentos, como por exemplo iogurte e vinagre. Algumas bactérias podem produzir seu próprio alimento, mas a grande maioria das bactérias não são capazes e se nutrem de substâncias produzidas por outros seres vivos.
O apodrecimento das frutas é causado por fungos e bactérias que se encontram normalmente presentes na superfície do fruto. Os micro-organismos decompõem essas substâncias e daí retiram o alimento necessário à sua sobrevivência. Essas bactérias e fungos passam facilmente de um fruto para o outro através do ar. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 250 doenças ao redor do mundo são transmitidas por alimentos contaminados por vírus, fungos, bactérias e outros parasitas. Alguns exemplos são tétano, lepra, tuberculose, cólera, pneumonia, meningite e leptospirose. Ter práticas corretas de higiene é uma das principais formas de se prevenir desse tipo de problema de saúde. Ao tomar a vacina, o corpo produz defesas contra alguns micro-organismos, daí a importância de estar sempre com as vacinas em dias. As bactérias são sensíveis aos antibióticos. Quando usadas sob prescrição médica, esses medicamentos constituem uma excelente arma contra doenças bacterianas. No entanto, se usar sem a prescrição médica, pode causar um efeito reverso. Fungos são organismos eucarióticos que, diferente do núcleo, podem ser unicelulares, como as leveduras, e pluricelulares, como os cogumelos. Mofos e bolores chamam a atenção e os fazem vilões. Porém, fungos produzem inúmeras substâncias que são importantes para o ambiente, pois auxiliam na degradação de matéria, além de serem utilizados também na alimentação, como, por exemplo, o champignon, e a utilização de fungos para a produção de pão e bebidas alcoólicas. Algumas doenças causadas por fungos são o pano branco e a candidíase. A decomposição. Os fungos e bactérias se alimentam da matéria orgânica. As bactérias contidas nos restos de alimentos atuam como fertilizantes. As plantas aproveitam os nutrientes deixados no solo através da decomposição e assim ocorre o ciclo da matéria orgânica. Muito bom nosso vídeo, né? Agora, outro que eu gostei também foi esse aqui, ó. Vamos assistir uma música, né? Ilustrando... Alô, alô, moçada, tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje, nós iremos aprender sobre o grupo dos fungos. Você já ouviu Agora, olha só. Aqui tem um último vídeo que eu gostaria de colocar, que eu também achei muito interessante, né, para ilustrar essa temática aí que a gente estudou. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Diogo e eu vou explicar o que são seres decompositores. Vocês já viram o que acontece com um animal depois de morto? Já viram uma fruta podre? Não é nada agradável, né? Pois saibam que aquilo ali é trabalho dos seres decompositores. Mas antes de falar sobre eles, se liga aí na revisão. Na aula sobre cadeia alimentar, vocês viram que os seres vivos precisam se alimentar para conseguir a energia que necessitam para viver. Viram que existem seres que, por meio da fotossíntese, são capazes de produzir seu próprio alimento, como as plantas e as algas, e que por isso são chamados de seres produtores.
Viram também que além dos seres produtores, existem os seres consumidores, que são aqueles seres vivos que não produzem seu próprio alimento e que por isso precisam se alimentar de outros seres vivos. Os consumidores que comem plantas são conhecidos como animais herbívoros e são chamados de consumidores primários, porque são os primeiros a se alimentar dos seres produtores. Os animais carnívoros se alimentam de outros animais e, dependendo da ordem de alimentação na cadeia alimentar, podem ser chamados de secundários, terciários e assim por diante. Pois bem, já os seres decompositores não querem saber quem é quem na fila do pão. Eles comem com a mesma fome, tanto a planta, quanto o rato, quanto o homem. Isso mesmo, nós também estamos no cardápio. Não acredita? Pois saibam que eles podem estar aí dentro da tua boca neste momento, comendo o resto de comida entre os teus dentes. E se você não tomar cuidado, até o teu dente vai ser desintegrado. Nossa, Deus. Seja você menina, menino ou adulto, não importa. Pensou que os seres decompositores eram bem grandes, né? Mas não são. Os seres decompositores são microscópicos, como as bactérias, ou bem pequenos, como os fungos. Mas nem as maiores feras e árvores após a morte escapam da ação dos fungos e das bactérias. Todos os seres da cadeia alimentar são formados por matéria orgânica. É essa matéria orgânica que serve de alimento para os seres decompositores. Uma fruta podre está sofrendo a ação dos seres decompositores, pois eles estão lá desmanchando a matéria orgânica em busca de nutrientes que precisam para sobreviver. Ao fazer isso, os seres decompositores devolvem ao meio ambiente os sais minerais, gases e outras substâncias que antes faziam parte do corpo do animal ou da planta que agora está apodrecendo. Assim, os seres decompositores fazem a reciclagem da matéria orgânica. Ficaram curiosos para ver a ação dos seres decompositores? Que bom! Então vamos fazer uma atividade prática. Vou deixar aqui no final o vídeo para vocês acompanharem essa atividade prática e fazerem juntos se quiserem. Abraço para vocês. Muito bom, então vamos lá para nossas atividades, né? Eu espero que vocês tenham entendido aí o nosso conteúdo de hoje, tá? Nossas perguntinhas são: primeira pergunta: é correto afirmar: a decomposição é um processo realizado pelas indústrias? A decomposição é um processo realizado por fungos e bactérias que promove a degradação da matéria orgânica e a liberação de nutrientes ao meio? Aí vocês marcam um X aí para mim na resposta certa. Depois, qual a contribuição da umidade na decomposição? Aí vocês vão colocar que ela acelera o processo de decomposição, né? Porque se eu tenho água, a água ela transporta nutrientes, né? Ela transporta, enfim, a matéria orgânica, não é verdade? Por exemplo, se a gente não tomar o tanto de água correta, né? Correto no dia a dia, o que vai acontecer? As nossas fezes vão endurecer. Por quê? Porque é necessário essa água para poder o nosso cocô andar dentro da barriga. Sabe como? Então, é o mesmo raciocínio na questão aí do processo de decomposição da matéria orgânica, tá? Como surgem os fósseis? Geralmente, quando o animal morre, tem que haver um soterramento rápido desse animal, né? E aí, esse soterramento rápido e num ambiente gelado vai conservar os ossos, né? Não vai deixar com que ocorra o processo de decomposição desses ossos. Por isso, a gente consegue saber que um dia existiu dinossauros na Terra, existiu mamutes, preguiças gigantes, né, que foi antes da era glacial, que foi uma era muito gelada do planeta, né?
Depois, na questão 4, eu tenho o seguinte: vocês vão marcar com X somente os animais que decompõem. Ó, cogumelo e fungo. O pinheiro do Pará, vocês acham que ele é decompositor? As bactérias ou o lobo-guará? Eu tenho certeza que quem prestou atenção na aula não vai ter dificuldade de responder, não é verdade? Porque bem tranquila essa questão de marcar X, né? Olha, a gente finaliza aqui, né, o nosso estudo do segundo bimestre de ciência, não é? Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau!